Continuando com o nosso curso de xadrez, nós veremos mais uma aula de ataque à descoberta para fixar a questão da visualização. Muito importante é visualizar bem o tabuleiro. Não é somente o cálculo de variantes que nós vamos ver em aulas seguintes. Mas nessa posição, por exemplo, é muito instrutivo observar a posição da dama negra. Ela está na mesma linha da torre. Isso ocorre muito durante as partidas e os jogadores mais novatos não estão acostumados a perceber isso. Nessa posição, as brancas podem jogar bispo F3, atacando a dama. Ao sair, permitem torre A8 mate. Claro que se a dama ficar colocada em A7, as negras perderão a dama. A melhor opção aqui era a própria dama tomar a torre, com cheque e evitar o mate, mas perdendo muito material. Essa segunda posição é um estudo do Trotsky. Deem uma paradinha no vídeo e tentem achar como as brancas podem vencer. A princípio, parece impossível, porque se a torre sair, o peão vai ser capturado. Mas as brancas jogam torre C8, exatamente na linha do rei preto. Isso é uma questão simplesmente visual, porque depois da captura do peão, obviamente, desculpem, ela está ameaçando a promoção, as negras têm que capturar o peão, o rei sai, dando cheque, descoberto no rei preto, e ganhando a torre das pretas. Lembrem que isso é uma questão puramente visual, essa questão de linhas. O cálculo aí era muito simples. Tem muitas ciladas de abertura baseada nisso. Vamos ver, por exemplo, uma da defesa francesa. Eva 4, E5, E6 francesa, defesa francesa, Davi 4, Davi 5, E5, que é a variante do avanço. César 5, C3, cavalo C6, cavalo F3, dama B6. Como costume, as pretas pressionam o peão de D4. Bispo D3, um lance que é jogável e que coloca essa cilada que a gente vai ver aí. Cavalo de G, Eva 7, roque, e agora as pretas jogam C toma D4, C toma D4, as brancas respondem, e as negras não devem capturar o peão de D4, que parece que está caindo, porque são dois ataques contra uma defesa. Por quê? A gente deve observar a situação da dama branca que está pressionando a casa D4 indiretamente. O bispo está na frente. Mas depois de cavalo toma D4, cavalo toma D4, dama toma D4, fica tudo mais claro. Essa visualização antes do cálculo, aqui nós já tivemos um cálculo bem importante. Depois de bispo B5, cheque, as negras perdem a dama. Lembrando que, apesar de aí ter um cálculo, muito importante é simplesmente visualizar a posição. Ver quais tipos de ataque em linha tem na posição. Uma cilada muito comum também na defesa Petrov. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo toma E5. As negras devem jogar D6 primeiro, expulsando o cavalo. Porque depois de cavalo toma E4, segue dama E2. E agora o cavalo está atacado. Se o cavalo sair, tem um violento ataque descoberto. Cavalo C6, cheque, ganha dama. Tem a opção melhor aqui para as negras. Mas o que a gente quer demonstrar simplesmente é a questão da linha, né? São duas peças na frente e não resolvem.
A opção melhor aqui é jogar dama E7, ameaçando o cavalo. Branco também. Porque depois de dama toma cavalo, inverte a situação. Agora o cavalo branco é que está cravado. Depois de D6, se o cavalo sair, as brancas perdem a dama. A defesa também é baseada numa linha, né? Mas mesmo assim, depois de D4, peão toma cavalo, peão ou dama toma peão, as brancas ganham um peão. Vamos ver isso numa partida entre Neil Holm e um famoso jogador do passado, Karl Schlechter. Segundo Kasparov no livro dele, Meus Grandes Predecessores, um dos jogadores mais fortes da história. Foi citado no volume 1 do famoso livro do Kasparov. E4, E5, D4, um gambito muito comum na época, a partir de 1914, E toma D4, C3. Se as pretas aceitam o gambito, as brancas aceleram o desenvolvimento. Por exemplo, E toma C3, cavalo toma C3 e ficam mais desenvolvidas. Tem outras linhas também. As negras optaram por D3 e as brancas bispo toma D3. Schlechter era um jogador bem agressivo, jogou aqui bispo C5. É difícil falar que esse lance é ruim, que o bispo fica muito bem colocado nessa diagonal. Mas ele fica um pouco exposto nessa posição. Então seria melhor aqui jogar cavalo C6. Um desenvolvimento mais humilde, menos agressivo. Mas realmente é difícil ver por que é ruim. A gente vai seguir a partida para vocês poderem perceber isso. Cavalo F3, D6. Aqui, por exemplo, as brancas já podem ganhar muito espaço com B4, A4. Então o bispo fica exposto a ataque, simplesmente isso. O branco não seguiu o melhor plano aqui, mas mesmo assim conquistou uma posição vencedora. Depois de dama C2, cavalo C6, cavalo de PD2, com a ideia de ganhar tempos em cima do bispo, A6 para tirar o bispo, cavalo B3, bispo A7, cavalo de PD4, cavalo F6, bispo G5. Essa questão visual é simplesmente o seguinte: nós temos que ficar de olho no ataque do bispo F2 e nessa cravada do bispo de G5. São puramente visual essa questão, não tem cálculo. H6, bispo H4, bispo G4. Não é o melhor lance esse aí também. Cavalo toma C6, B toma C6, rocão. Enfim, chegamos nessa posição onde as brancas têm um cavalo de F6 pressionado pelo bispo de H4, ou seja, cravado. As negras estão com o cavalo cravado. E a torre apontando para a dama na coluna D. Extremamente perigoso isso. Por exemplo, Schlechter já tirou a dama direto para E7, evitando qualquer problema na linha D. As brancas poderiam seguir aqui torre de H1, mirando a dama de novo, era um bom lance. Mas elas resolveram usar outra linha, dama A4, na linha do rei. Dama D7. As linhas aonde estão colocadas o rei e a dama, tinha um professor chamado Mário Orsini que dizia que são linhas ricas, linhas que devem ser valorizadas. E5, por exemplo, e esse lance é para tirar o peão de D6, né? Se as negras tomam, D toma E6, bispo toma F6, G toma F6, bispo E4. Todos os golpes baseados simplesmente em linha com cálculo bem simples, né? Então as negras jogaram cavalo D5, fechando a coluna D. E toma D6, C toma D6, torre de H é 1, cheque. A posição de Schlechter está desesperadora, mas os grandes jogadores também conseguem se defender em posições muito difíceis. Nesse caso aí, depois de bispo E6, bispo F5, o branco até jogou muito bem, pressionando na coluna o bispo cravado. Roque,
Ele jogou um lance brilhante, aproveitando a diagonal na dama, A4, D7, e a outra diagonal, H3, C8. Torre toma D5. Claro que se tomar com bispo, perde a dama. E se capturar com o peão, perde uma peça. Dama toma dama, bispo toma dama, bispo toma bispo. Ficam duas peças, um cavalo e um bispo, por uma torre, que é vantagem por um lado que tem um cavalo e bispo, geralmente. Bispo toma F5, seguiu. Torre A7, entrando na sétima fila, que é a melhor colocação da torre para atacar, né? O único cuidado que temos que ter para a torre não ficar presa, que não é o caso aí, né? Dama C8, torre toma D6, bispo H7, G4, com a ideia de G5 abrir linhas para atacar o rei. Torre A8, torre toma C6, entrando na linha da dama. E agora o Schlechter deveria ter jogado dama B8, mas ele jogou dama D8, um lance extremamente arriscado. Basta olhar, não precisa nem calcular nada. A dama entra na linha do bispo. As brancas ganhariam facilmente agora com torre toma F7, fazendo um ataque à descoberta. O cálculo é muito pequeno. Se rei tomar a torre, bispo toma dama. E se a dama sair para algum lugar, dobra a torre na sétima. Não tem como defender G7. Elas estão completamente ganhas. E trocar a dama pelas duas torres, que podia ser um recurso defensivo, dama toma torre, torre toma dama, rei toma, segue dama C4, cheque. Se o rei subir, ele fica muito exposto a ataques, né? Por exemplo, dama D3, cheque, né? E vai ganhar material. Se o rei descer, tem um lance brilhante aí, cavalo E5, que ameaça. Desculpem, cavalo D7, dama F7 mate, e no caso de torre toma cavalo, dama F4 entrando na linha e ganhando a torre, ganhando material, ficando ganho. Depois de torre C7, a defesa das pretas é baseada em fechar a linha. Torre toma E7, torre toma torre, G5. Acabaram todos os problemas do Schlechter e ele ganhou rapidamente. Porque depois de tirar a torre de E7 que está caindo para D7, ele jogou dama F6. E agora está caindo o bispo e o cavalo de F3. Sacrificou o cavalo, já que está perdido mesmo. Cavalo toma G5, H toma G5, bispo G3, bispo toma F2. As negras estão com uma peça a mais, né, gente? Vamos ver o finalzinho rapidinho aqui. Bispo toma F2, dama toma F2, torre E7, dama F1 cheque, dama D1. Trocar as damas provavelmente ganha, mas eu prefiro jogar dama F4 cheque, é mais preciso. Dama D2, dama toma peão, ganhando mais um peão. B3, dama F5, olha o uso da linha aí, da diagonal fraca. Rei B2, A5, dama E3, A4, tentando debilitar o rei. Torre A8, trocando peças, torre toma torre, dama toma torre, rei G7, dama toma A4, dama C2 cheque, rei A3, dama toma C3, recuperou o peão, dama B5, dama E3, rei B4, dama D2 cheque, rei A3, bispo B1, coordenação dama e bispo aqui, ganha imediatamente. Uma peça para um peão, está completamente ganho. Dama E5 cheque, rei H7, não tem cheque mais, está caindo A2. As brancas abandonaram, e lembrem disso, visualizar as linhas onde estão o rei e a dama contra e a favor, e os lances forçados com cheque, que podem vencer imediatamente. Até a nossa próxima videoaula.